uma dúvida por parte de muitas pessoas quando elas buscam uma direção de Deus para tomar certas decisões aqui nessa terra. Muitos cristãos, nos dias de hoje, quando vão tomar uma decisão, eles oram a Deus buscando uma resposta de qual caminho eles devem seguir, qual decisão eles devem tomar. E automaticamente eles vão até a igreja para ouvir a voz de Deus através do pregador. Mas, se nós pegarmos nos dias de hoje, a maioria dos cristãos que tomaram decisões na sua vida mediante as direções que eles receberam supostamente de Deus, você vai ver que deram errado. Você vai ver que eles quebraram a cara e se afundaram. Então, quando você vai estudar a fundo o motivo que deu errado, você vai entender que quem falou, quem direcionou, não foi Deus, mas sim o espírito maligno. Então, nós temos que ir para a palavra de Deus para entendermos e compreendermos como que realmente funciona. Diz assim a palavra de Deus em Hebreus, capítulo de número 1, versículos 1 e 2, diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Palavra do Senhor Deus. Então, quando nós vamos nas carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, nós vamos entender que o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, disse claramente o seguinte: olha, antigamente Deus falou. No passado, nós temos que entender que carta aos Hebreus foi escrita há praticamente 2000 anos. Então ele estava dizendo o seguinte: olha, antigamente, no passado, Deus havia falado muitas vezes e de muitas maneiras. Falou a quem? Aos pais, ou seja, aos antepassados hebreus, aos seus antepassados. Deus falou. De que forma Deus falou com eles? Através dos profetas. E quais eram esses profetas? Os profetas que nós temos no Antigo Testamento, os quais a palavra de Deus descreve eles. Então nós temos que entender que aqueles homens do Antigo Testamento, eles eram verdadeiros profetas de Deus, e Deus realmente falava através daqueles profetas. Mas, nos dias de hoje, não existe mais profetas como havia naquela época. Primeiro ponto, profetas como na época do Antigo Testamento, onde entregava a mensagem de Deus, não existe mais nos dias de hoje. Esse é o primeiro ponto. Então a palavra em Hebreus continua: mas nestes últimos dias, ou seja, há 2000 anos atrás, nos falou pelo Filho. Ou seja, está dizendo que Deus usou os profetas para falar,
E por último, usou quem? O Filho para falar, Jesus Cristo. E tudo que os profetas falaram e tudo que Jesus Cristo falou está registrado na Bíblia Sagrada. Então, quando o homem de Deus ou a mulher de Deus tiver alguma dúvida aqui nessa terra, para tomar alguma decisão aqui nessa terra, e ele disser o seguinte: olha, eu vou consultar a Deus para saber qual é a vontade de Deus. O que o homem e a mulher de Deus sábio faz? Ele consulta a Deus aonde? Não é na igreja. Preste atenção. Ele consulta a Deus nas Escrituras Sagradas. Porque é nas Escrituras Sagradas que contém a vontade de Deus, que contém o caráter de Deus, que contém os ensinamentos e os mandamentos de Deus. Então, quando nós quisermos sabermos a vontade de Deus para a nossa vida, o que nós devemos fazer? Devemos ir para a palavra dele, para estudarmos, para analisarmos e entendermos qual é a vontade dele para a nossa vida. E não consultarmos pregadores. Por quê? Porque Deus falou através dos profetas, não fala mais. Não fala mais, falou naquela época, está no passado, ele não fala mais. Aí você vai dizer: ah, mas eu conheço um pregador que ele diz: olha, o Senhor manda te dizer, o Senhor está me dizendo, o Senhor está me revelando. Mentira. O Senhor não está falando nada. Deus não está dizendo nada. Mentira. Existem dois tipos de revelações: a revelação direta e a revelação indireta. Então preste atenção. E as duas são do diabo. Nenhuma é de Deus. Preste atenção. Então nós vemos em Hebreus, capítulo de número 1, versículos 1 e 2, que Deus falou através daqueles profetas. Nós não temos mais profetas levantados por Deus como ele levantava. Acabou. Deus falou por último através de Jesus Cristo. Não fala mais. Acabou. O que tinha que ser falado, foi escrito e guardado através dos milênios. E nós temos hoje o cânon que está fechado, a Bíblia Sagrada, contendo 66 livros. Acabou. O que tinha que ser falado foi falado através dos profetas e por último através de Jesus Cristo. Não fala mais nada. Se quiser saber a vontade de Deus, vá para as Escrituras. Mas a falta de conhecimento e a inocência da grande parte de homens e mulheres, eles oram a Deus. Eles buscam uma direção de Deus para tomar certas decisões aqui nessa terra. Então, existem alguns pregadores que são influenciados por Satanás para mentir. Quando ele chega na pessoa e diz o seguinte: olha, o Senhor manda te dizer para você fazer isso, você fazer aquilo, você ir por esse caminho ou ir por aquele caminho. Olha, o Senhor está me dizendo aqui que você tem que tomar essa decisão. Olha, o Senhor está me mostrando aqui, o Senhor está me revelando. Esse tipo de revelação é chamado revelação direta, onde o pregador dirige a revelação diretamente àquela pessoa específica, como se ele fosse um profeta do Antigo Testamento. E nós vemos que Deus falou através dos profetas, não fala mais. Então, meu amigo e minha amiga, o dia que um pregador fizer isso com você, você amarra
que é demônio falando na boca dele. Mesmo que ele acerte, amarra, é demônio, não é Espírito Santo, é demônio puro, capeta puro. Essa é a revelação direta. A revelação indireta também é demônio. Preste atenção o que é uma revelação indireta. A revelação indireta é quando o pregador não tem esse hábito de revelar a vida das pessoas. Ele simplesmente está pregando ali uma palavra, supostamente, né? Porque a maioria não prega, a maioria só é água com açúcar. Mas enfim, está lendo ali alguns versículos isolados, distorcendo a palavra. É o que a maioria faz. E a pessoa que busca uma direção de Deus, um exemplo, ela ora a Deus, meu Deus, eu estou trabalhando numa empresa, não estou contente, eu devo pedir a demissão e ir atrás de um outro emprego ou não? Um exemplo. Então ela orou a Deus, para que Deus respondesse ela está em uma empresa onde ela não está contente, ela deve pedir demissão ou não. Então ela vai na igreja. Chegando lá, o pregador não faz revelação direta. Mas Satanás usa ele para revelações indiretas. O que é uma revelação indireta? Preste atenção. O pregador está lá, distorcendo a palavra, os textos isolados deles, porque é o que a maioria faz. E de repente, do nada, ele sai do assunto ali e diz, você que está desanimado com o seu trabalho, não desanime não, fique firme que Deus vai te dar a vitória. Exemplo, ele saiu fora do que ele estava ministrando e lançou uma palavra no ar. A pessoa que fez aquela oração, meu Deus, tal, não aguento mais, peço as contas, não, ouve aquilo e diz, Deus falou comigo. Deus falou comigo, porque eu estava desanimado do meu trabalho, eu falei com o Senhor se eu deveria pedir as contas ou não, e Deus falou comigo que é para mim ficar firme, que Ele vai me dar vitória, que Ele vai me prosperar. E a pessoa sai da igreja feliz, contente, ela se mata de trabalhar, ela arregaça as mangas, ela dá o sangue. E mais tarde ela é dispensada. E mais tarde a empresa fale. E mais tarde ela é dispensada e não recebe os seus direitos. Aí ela questiona, poxa vida, eu não gostava de trabalhar naquela empresa. Eu orei a Deus se eu deveria sair ou não. Deus mandou eu ficar, que Ele ia me prosperar. Eu fiquei, eu trabalhei, eu arregacei as mangas, eu fiz de tudo e deu errado. Então a pessoa fica assim, a questionar por que motivo que deu errado. Você quer saber por que motivo que deu errado? Porque não foi Deus que mandou você ficar na empresa, mas sim o diabo usou o pregador, sabendo que era uma barca furada, que você mais tarde iria se dar mal. Ele, sabendo disso, mandou você continuar para que você se desse mal e quebrado a cara. Aí você diz, mas eu orei a Deus. Você orou a Deus, mas quem respondeu foi o diabo, para te enganar. Mas como que isso é possível? A palavra de Deus explica. Antigamente Deus falou através dos profetas. Falou. Nos últimos dias falou através de Jesus. Não fala mais. Acabou. Acabou. Não fala mais. Não é Deus quem está falando nos dias de hoje através desses pregadores. Então você que tem tomado decisões em cima de revelações direta ou indireta, fique esperto. Se você ainda não quebrou a cara, você vai quebrar a cara. Nós não estamos aqui amaldiçoando não e nem profetizando coisa ruim, porque nós não somos profetas, porque profeta não existe mais. Nós estamos aqui mostrando para você a teologia pura, a verdade pura, nua e crua. Você que toma decisões em cima de revelações
diretas ou indiretas. Se você ainda não quebrou a cara, você vai quebrar a cara literalmente, porque não é Deus quem fala através desses pregadores. Não é Deus. E se você pegar um grupo de pessoas honestas, sinceras e disser, sente aqui, vamos fazer uma roda aqui, vamos sentar aqui. Coloque aí no papel todas as revelações que você já teve, que você entendeu que Deus falou contigo e que você tomou a decisão de acordo com o que você ouviu. Coloque no papel. Todos colocam no papel. Você diz qual que deu certo, qual que deu errado. Você vai ver que a maioria deu errado, a maioria quebrou a cara, a maioria afundou. Pessoas perderam emprego, pessoas perderam casamento, pessoas perderam empresas mediante seguir essas revelações. Diretas ou indiretas, não adianta, não é Deus. Não é Deus. Aí você diz, mas eu recebi uma revelação e deu certo. Vamos saber se é Deus ou se não é Deus, só porque deu certo? Vamos para a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 18, versículos 21 e 22, diz assim: se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Então o profeta falou isso com presunção, não tenham medo dele. Ou seja, quando esse pregador falar algo, e esse algo não acontecer, não foi Deus quem falou. Ah, mas falou e aconteceu. Será que então significa que é Deus? Não, não é Deus. E nós vamos provar para você que mesmo quando eles acertam, não é Deus quem está falando. Preste atenção em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 ao 3. A Bíblia interpreta a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia com os olhos de Jesus Cristo. Nós temos que pegar a visão de Jesus Cristo que ele tinha, que ele deixou escrito e que tem até hoje, que é a mesma visão, porque Deus não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E lermos a palavra de Deus e entendermos de acordo com a visão de Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra em Deuteronômio, capítulo 13, versículos de 1 ao 3, diz assim: se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador, e anunciar um sinal ou um prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos à palavra desse profeta ou sonhador, porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo, se algum pregador falar algo, e esse algo realmente acontecer, ele acertar. Mas se ele é um pregador que ensina coisas que não está de acordo com a palavra de Deus, mesmo se ele acertou, ele não é de Deus, ele é um falso pregador. E quando você analisa os ensinamentos desses pregadores que fazem revelações direta ou indireta, os ensinamentos deles não estão de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, eles pregam que a pessoa tem que dizimar a 10ª parte de tudo que elas ganham, senão o demônio devorador entra na vida delas e devora a vida financeira. Heresia. Demônio devorador não existe. O devorador que existe no livro de Malaquias, quando relata, eram gafanhotos, não são demônios. Heresia. Heresia. Se a pessoa não dizimar, não prospera. A maioria dos ricos e milionários do planeta Terra não são dizimistas, nunca devolveram dízimo. Não tem nada a ver dízimo com prosperidade financeira. Heresia pura do diabo. A maioria desses pregadores pregam dízimo, pregam que se a pessoa não dizimar não prospera, pregam que se a pessoa não dizimar o demônio entra na vida dela. São hereges. Como que pregadores hereges
Deus está falando na boca deles. Primeiro ponto. Segundo ponto, a maioria desses pregadores falam sílabas desconexas, sem sentido, diz que é a língua dos anjos. Eles falam, ou canta, alabassúria, serebecanta, zurubipá, zurubipui, xerebecanto, nabia santo, glórias, glórias. Quando você vai estudar a palavra de Deus, você vai ver que o dom de língua bíblico que é relatado no livro de Atos, quando as pessoas receberam o verdadeiro dom de línguas, você vai ver que haviam 18 nações ali reunidas e eles compreenderam o que os discípulos falavam, compreenderam que estava falando o idioma do país de origem deles. Ou seja, o dom de língua bíblico é idiomas de nações. Nos dias de hoje, se um brasileiro receber o verdadeiro dom de línguas, ele pode falar inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, japonês, hebraico, aramaico, grego, seja lá o que for, do dia para a noite, no celular de Deus. E o que esses homens falam? Falam sílabas desconexas, sem sentido. O que eles fazem não é de Deus, estão mentindo, dizendo que falam em um idioma estranho, mas não é idioma. A palavra de Deus diz que quando Jesus entrou no templo e viu as pessoas vendendo e comprando, ele pegou um chicote e desceu o chicote, levantou mesa de perna para cima e disse, está escrito, a casa de meu pai é casa de oração, vocês estão fazendo dela covil de ladrões e salteadores. Jesus é contra comércio, Jesus não aceita o comércio dentro da sua casa. E o que esses homens fazem? Eles fazem comércio dentro da suposta casa de Deus, fazem rifas, eles vendem galinhada, vendem feijoada, vendem sorvete, vendem pizza, eles vendem pastéis, eles fazem sorteio, eles vendem, fazem brechó, eles fazem de tudo. Entende? Como que Deus está falando na boca de homens que estão fazendo algo contrário à palavra dele? O camarada está pregando para devolver o dízimo, senão o demônio pega. O camarada está falando em sílabas desconexas, dizendo que é a língua dos anjos. O camarada está fazendo comércio, vendendo de tudo dentro da igreja, dizendo que é para ajudar a obra, quando a palavra de Deus proíbe o comércio. O camarada está estipulando o valor de oferta de 50, de 100, de 1.000, de 1 milhão, quando a palavra diz que a oferta é voluntária. O camarada está inventando campanhas de propósitos para prosperidade financeira e para arrancar dinheiro das pessoas, enquanto Jesus diz que nós não devemos nos preocuparmos nem com o nosso sapato, roupa e alimento, quanto mais com as outras coisas. Então você vê que o ensinamento desses homens são ensinamentos contrários à palavra de Deus. São hereges, são filhos do diabo, são falsos profetas. E aí a pessoa inocente, ela ora a Deus, Deus, eu preciso de uma direção. E ela vai numa igreja dessa. E esse camarada que é filho do diabo, que está fazendo a vontade do diabo, o diabo fala na boca dele. E a pessoa toma a decisão em cima daquilo que ela ouviu, achando que é Deus. E ela quebra a cara. Quantas pessoas que talvez ouviram uma direção, olha, você tem que acabar com esse noivado, a pessoa acabou com o noivado, não casou. Ouvir a direção, você tem que sair desse emprego, saiu e quebrou a cara. Não, você tem que entrar nessa empresa, entrou e quebrou a cara. Não, você tem que permanecer nesse emprego, permaneceu e quebrou a cara. Quantas pessoas tiveram prejuízos financeiros imensos tomando decisões em cima dessas revelações? E quando você vai estudar a palavra de Deus, você vê que não é Deus quem está falando, mas sim o diabo, os espíritos malignos estão falando na boca desses homens. É por isso que o próprio Deus diz, o meu povo foi destruído, porque faltou-lhe o conhecimento. O povo de Deus no Antigo Testamento foi destruído, segundo o próprio Deus, porque faltou conhecimento. Conhecimento do quê? Da matemática, da ciência, da geografia, da história? Não. Faltou conhecimento da palavra de Deus, faltou conhecimento das leis de Deus, por isso o povo foi destruído, por isso o povo foi enganado. Se você pegar os judeus, por inúmeras vezes eles estavam andando com Deus, estavam firmes com Deus, mas
se deixaram ser levados por heresias, se deixaram ser levados por mentiras. E o próprio Jesus Cristo disse o seguinte: olha, errastes, não conhecendo as Escrituras e o poder que há nelas. É um erro não conhecermos as Escrituras. Nós seremos destruídos se nós não conhecermos as Escrituras. É por isso que nós temos que estudarmos as Escrituras Sagradas, seja através da leitura, seja através da Bíblia em áudio. Nós temos que meditar nas Escrituras Sagradas, porque a vontade de Deus está registrada nas Escrituras Sagradas. Então, quando nós formos tomarmos uma decisão, nós devemos ir para a esquerda ou para a direita. Para a esquerda eu tenho esse caminho, para a direita eu tenho esse caminho. Eu quero tomar uma decisão que agrade a Deus, que é de acordo com as leis de Deus. Nós vamos até a igreja pedir orientação para pastor? Não. Nós vamos orar a Deus para Deus revelar? Não. O que nós vamos fazer? Nós vamos para a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que está mostrando a visão de Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus. E mediante o que está escrito ali na palavra, nós vamos tomarmos as nossas decisões. Veja bem, suponhamos que uma pessoa toma uma fechada no trânsito. Ela vai até um delegado e pergunta assim para o delegado: ô delegado da cidade, ou um policial, seja lá o que for, alguma autoridade. Olha, eu tomei uma fechada no trânsito. Eu devo matar aquela pessoa que me fechou ou não? Ela vai? Obviamente que não. Porque ela sabe que existe uma lei que se ela matar, ela vai responder pelo homicídio. Ela vai ser processada e pode ficar vários anos presa na cadeia. Mas por que ela sabe isso? Porque ela conhece as leis terrenas. No mundo espiritual é a mesma coisa. Nós temos que conhecer as leis de Deus para que as oportunidades que apareçam na nossa frente, nós podemos escolher qual é a certa e qual é a errada. E nós não devemos orar, pedir direção. Porque se nós orarmos e pedirmos a direção, olha o que diz a palavra. Antigamente Deus falou através dos profetas, e por último falou através de Jesus Cristo. Acabou, não fala mais. Nós vamos ouvir, você sabe o quê? É o demônio usando as pessoas e falando para nós. E geralmente vai mandar ir para o caminho errado, para quebrar a cara mesmo. Então, meu amigo e minha amiga, fique esperto. Quando você for tomar uma decisão, medite na palavra de Deus. Vá para a palavra, vá para as Escrituras Sagradas. É ali que contém a vida eterna, as Escrituras Sagradas. Não é pedindo conselho para pregador. Não é esperando uma revelação, porque todos que um dia pediram conselho para pregador, todos que um dia tomaram decisões em cima de revelações direta ou indireta, quebraram a cara. E se você ainda não quebrou e toma decisões, se prepare, você vai quebrar. Porque não é Deus quem fala. Antigamente Deus falou através dos profetas, por último falou através de Jesus Cristo. Não fala mais. Se quisermos sabermos a vontade de Deus, temos que meditarmos nas Escrituras Sagradas. É ali que contém a palavra de Deus, a verdade e a vontade de Deus.